podemos começar? Então, muito boa tarde a todos os presentes. Eu tenho um grande prazer e uma honra de poder coordenar esta mesa, que na verdade é a última do nosso colóquio. Depois dela vamos ter a conferência final. E eu gostaria de receber nesta mesa 3 pesquisadores importantes, especialistas na literatura brasileira, literaturas lusófonas, que vão falar. Portanto, primeiro, vamos apresentar a primeira palestrante, que será a professora doutora Andrea Rosni. É professora titular em Teoria Literária e Literatura Comparada na USP, uma das coordenadoras do grupo de pesquisa da CNPq, Leitores e Leituras na Contemporaneidade, é também docente no programa de mestrado profissional em letras, Rede Nacional da CAPES, no núcleo na Universidade de São Paulo, e uma das coordenadoras do programa de residência pedagógica da CAPES na USP. É autora de artigos e livros voltados, sobretudo, à narrativa contemporânea, como, dentre outros, o livro intitulado Memória e Trauma Histórico, Literatura e Cinema, que foi publicado pela editora Russitec em 2018, coorganizado com Sandra Nitrini. Bom, e a professora Andrea Rosni vai proferir a comunicação intitulada Portugueses na Torre de Babel, dos romances de Joca Rainer Steron. Então, passo a palavra para a professora. Estão me ouvindo? Sim? Sim? Eu gostaria de começar agradecendo, porque eu sei que ao final de um colóquio já estamos todos um pouco mais cansados, não é? Então, eu tentarei me manter dentro do tempo, porque a gente vai ficando um pouco mais fatigado, e foi muito rico, né, esse período. E gostaria de fazer 2 agradecimentos também à professora Jacqueline Panjon, que foi quem me falou do projeto, a professora Vânia, que me acolheu no projeto. Eu o integrei no início de 2019 e essa é a primeira vez que eu estou participando de um colóquio. E o verbete que eu fiz até o momento foi sobre o Louco do Cati, do Dionélio Machado, que é um autor que eu gosto muito, que é um pouco menos contemporâneo do que aqueles com os quais eu trabalho, mas que tem algo a ver com caminhos que vieram depois. Não fiz sobre o Lima Barreto, que foi o autor que eu estudei no doutorado, porque já tinha mãos muito mais competentes do que as minhas fazendo, né? A professora Carmen Lúcia Negreiros Figueiredo. E agora que a coisa se estendeu um pouco mais para o século XXI, está havendo um encontro, e esse é o meu segundo agradecimento, entre 2 linhas de pesquisa com as quais eu trabalho e o projeto maior do Portugueses de Papel. Porque eu trabalho com narrativa contemporânea, vinha trabalhando com textos como o do Joca Rainer Steron, que ele tem vários textos. Ele é alguém da minha geração, que nasceu depois do golpe de 64, mas cresceu numa ditadura. Então, há muitos escritores que lidam com o trauma histórico a partir dessa perspectiva. E eu trabalho muito com o terror nesse sentido, mas não é apenas isso que existe, eu venho trabalhando há algum tempo. Então, essa narrativa contemporânea se encontra com a minha outra linha de pesquisa, que é a questão da leitura, do leitor literário. E o que aconteceu é que, ao entrar no projeto, ao acompanhar o projeto Portugueses de Papel, a minha visão sobre essa obra de que eu vou falar especificamente hoje se renovou e se ampliou de uma maneira que eu nunca poderia esperar. Então, uma gratidão ao projeto, porque foi um encontro muito feliz. E eu queria deixar isso registrado aqui. Bom, então vamos lá. Eu, apesar de ter colocado a obra, da obra em geral, eu vou tratar de um livro específico que se chama Não Há Nada Lá. É um romance, é o primeiro romance que o Joca Rainer Steron publica. No Portugueses de Papel, a professora Vânia trabalhou com Do Fundo do Poço se vê a Lua, em que não há, né, personagens portugueses, aqui há muitos, não há nada lá. Foi o primeiro romance, mas não foi a estreia dele na literatura.
Ele publicou poemas, contos e, desde então, vem publicando romances. O último saiu esse ano, se chama Onde Pastam os Minotauros. Em 2001, sai esse romance por uma editora que o Joca Rainer Sterron, matogrossense, nascido em Cuiabá, viajou pelo país inteiro, está radicado em São Paulo já há algum tempo. Ele tinha essa editora chamada Ciência do Acidente, e ele publicou, fez todo o projeto gráfico, capa e tudo. E depois, em 2011, o livro foi publicado de novo, sem aparecer que é uma segunda edição, mas pela Companhia das Letras. Já estava extinta a Ciência do Acidente. Eu vou começar a passar, vocês já vão entender o que é essa imagem esquisita que está ali. Eu vou começar com uma citação que aparece no capítulo 46 do livro. A Babel polilingüe, confinada à sala de Noel, um chileno expatriado, anseia pela prometida chegada do grande guitarrista. Isso está na página 163 e eu vou citar sempre da primeira edição. Não há mudanças fundamentais entre um projeto e outro, entre um livro e outro. A capa muda. Babel polilingüe é uma redundância, se é Babel é polilingüe. E o que vai acontecer é que essa ideia de uma Babel, essa ideia de estrangeiros, de um estrangeirismo que ao mesmo tempo é uma coisa que perpassa todos os lugares, vai ser muito presente, menos como língua do que como tradições. Tradições literárias, autores, culturas. Um paideuma literário que reúne autores do mundo todo, né? E Portugal vai entrar com destaque aí. Então, eu começo porque a própria ideia de Babel está posta ali. Só que não há nada de polilingüe no romance em si. Ele é em português e atravessado por uma dicção portuguesa de uma maneira muito sutil, que eu vou tentar mostrar depois. O que acontece nesse livro? Eu não vou poder tratar do livro como um todo, mas eu tenho que descrevê-lo minimamente para que ele faça sentido. Eu falei que essa citação está no capítulo 46 e página 163. Então, a gente poderia pensar, está no final do livro. Mas, na verdade, não, está no início do livro. O livro ele é escrito de trás para frente. Ele tem 48 capítulos, o primeiro capítulo é numerado como 0. O número das páginas também é o contrário. Então, ele, na verdade, começa na página 166 e no capítulo 48. E a gente pode pensar, mas o que é isso? É uma brincadeira? É uma coisa retórica? Na verdade, não. A gente percebe que a questão do tempo é o elemento fundamental que está ali. Ele aparece de várias maneiras na estrutura do romance. Ao mesmo tempo que a gente tem a sequência invertida, a gente tem uma tentativa da simultaneidade. Como? Não é possível. A narrativa é tempo, mas a simultaneidade, já Genette dizia para a gente que era uma coisa que não seria possível. Talvez ela seja possível apenas no momento da leitura. Mas esse romance trabalha com a questão, com a possibilidade da simultaneidade. E como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte maneira. São personagens, há 6 personagens, há 6 figuras que de fato existiram ou existem, em tempos históricos diversos, em espaços geográficos distintos e que não se encontram entre si. Mas os capítulos vão sendo entrecruzados e, apesar de elas estarem em tempos diferentes, existe uma nota comum. Toda vez que elas aparecem como se soassem ou ressoassem uma na outra da mesma maneira. E que maneira é essa? Todas estão lidando com a palavra e com a escrita. Todas. Ou são leitores, ou são escritores, ou se não são leitores nem escritores, trazem um registro por escrito de alguma coisa muito importante. Como eu disse, de tempos muito diversos. Além disso, todos são visitados por uma coisa
extraordinária chamada Tesseract. O Tesseract, em geral a gente conhece a pronúncia pelo inglês, aparece muito hoje em dia em filmes, em histórias em quadrinho. Ele tem algo de místico e ao mesmo tempo de ficção científica. Ele é um hipercubo. A matemática forja o modelo disso, a astronomia forja o modelo disso. E o que é um hipercubo? É a tentativa de transpor 3 dimensões para 4. Algo em 3 dimensões está no espaço. Linha, né? Você tem a altura, você tem o comprimento, você tem a largura. Qual que é a 4ª dimensão? O tempo. Então, o Tesseract é um modelo da matemática e da astronomia que tem uma conotação mística para trazer a dimensão do tempo para a experiência que a gente tem no espaço. Então, a organização do livro passa toda pela essa ideia do Tesseract. Ele tenta formalizar isso no romance. Muito bem. Quando o Tesseract aparece, o que ele faz? Ele faz desaparecerem os escritores, ou as pessoas diante das quais ele aparece. Essa é a nota comum. Ele aparece diante delas e elas se esvanecem no ar. Elas desaparecem. Eu vou dizer para vocês quem são esses 6 personagens que aparecem. Eu tentei, cada dia que eu vinha aqui ao colóquio, eu fazia o possível para reduzir um pouquinho mais a minha fala, mas eu não tenho certeza que eu consegui. Eu vou passar para... Eu gostaria de mostrar aqui. Essas são as capas, os projetos gráficos, para vocês terem uma ideia. Podem ver que na edição da Companhia das Letras, o Tesseract está na capa. Aquilo é um Tesseract. Tá? O primeiro personagem que aparece é o Guilherme Burgos. E eu vou ler a citação. A mente de Guilherme Burgos funciona através de elipses, pensamentos circulares que se interrompam e retornam em fluxos repentinos. Tentado pela absoluta felicidade existente no círculo, por onde os outros a miúde começam, ele ousa terminar e vice-versa. Então, há algo no primeiro personagem que tem a ver com a estrutura do livro, que tem a ver com a ideia da Babel e que tem a ver com a ideia de não há nada lá. E o que é? A noção de um apocalipse. Quando os escritores desaparecem, isso vai ser associado ao 3º segredo de Fátima, que é o apocalipse. Mas o apocalipse que aparece aí não é o fim do mundo, mas um fim de um mundo. E que mundo é esse que vai desaparecer? Não é propriamente a literatura ou o livro, mas a experiência da leitura literária. Então, existe ali um temor de que esse encontro, que só pode acontecer nas páginas de um livro, entre o leitor e o escritor, que isso de algum modo se perca. Existe uma conformação de algo muito comum na narrativa contemporânea, que é a ideia de uma crise na literatura, na leitura, no interesse pela leitura literária. Isso está formalizado. Esse é o grande lamento do livro. E é por isso que os escritores vão desaparecendo, mas não todos. Então, eu vou dizer aqui quais são os 6 personagens. Estão aqui. As 6 figuras. E eu vou enumerar pela sequência, tá? Então, primeiro, Guilherme Burgos, William Burroughs, Raymond Roussel, e eu não estou colocando, não sou eu que estou traduzindo os prenomes para o português. É o livro que faz isso. Torquato Neto, que é o único brasileiro, então o nome está mantido como tal. Isidore Ducasse, que é o conde de Lautréamont. Arthur Rimbaud, que está escrito com TH, como normalmente é, e em português pode ser escrito com ou sem o TH, o que muda é a pronúncia, né? De Arthur Rimbaud vira Arthur Rimbaud.
Fernando Pessoa, Lúcia, eu falei que tem o mistério de Fátima, o terceiro segredo de Fátima. São esses personagens que vão aparecer. Eles é que vão entrecruzar os capítulos. E eles é que vão ser visitados pelo Tesseract e vão desaparecer. Todos vão desaparecer, exceto um, que é Fernando Pessoa. De Fernando Pessoa, o Tesseract leva os livros do seu quarto, das suas estantes, mas não o leva. E nem o que está no seu baú. Ok? Então, acho que já dá para perceber que os portugueses que entram aqui, entram pela via da literatura e pela via de algo de um mistério, né? Como Lúcia, que aparece aqui. O que vai acontecer é que os caminhos do romance eles vão se encontrando. E aquilo que parecia muito distante, o que Lúcia pode ter a ver, o terceiro segredo de Fátima pode ter a ver com esses desaparecimentos dos escritores e esse Fernando Pessoa que não desaparece, mas cujos livros são levados pelo Tesseract. O que vai acontecer é que ele engenhosamente vai aproximando uma coisa da outra e aproxima o que acontece na Cova da Iria, que é a última aparição da Virgem em Fátima, foi chamado Milagre do Sol. Ele aproxima esse fato do Tesseract. É assim que ele vai criar essa ideia de um apocalipse que não é o fim do mundo, mas um fim deste mundo, que é o nosso, que nós estamos aqui tratando dele, né, desde o início. E aí, além desses capítulos com esses autores transformados em personagens, a gente tem alguns duetos. Jimi Hendrix aparece junto com Torquato Neto. E é um encontro real. Torquato Neto, exilado em Londres, estava nessa sala da Babel Polilingue e conheceu Jimi Hendrix. Charles Baudelaire com Ducasse. Fernando Pessoa e Aleister Crowley. Lúcia e o Bispo de Leiria. Rimbaud e Guri ou Guri. Guy ou Guri, Billy the Kid. Alguns desses encontros aconteceram, outros não aconteceram. E seria impossível de acontecer em termos de tempo e espaço. E alguns que aconteceram têm um caráter de inusitado, de parecer, mas isso é uma ficção, isso não é real. Como o encontro entre Fernando Pessoa e o Aleister Crowley, né, chamado de Alistério. E Aleister Crowley, ou Alistério Crowley, quem é? Um ocultista, um mago, né, que foi chamado do ser mais perverso do mundo na Inglaterra, que a própria mãe chamou de besta e que se intitulava Besta 666. Então tem toda uma coisa mística e, de fato, houve um contato entre Fernando Pessoa e o Crowley. Como é que isso aconteceu? Uma correspondência, Fernando Pessoa mandou uma carta para a editora que publicava o Crowley dizendo, olha, na biografia dele, ele colocou errado, o mapa astral dele está errado. Tem um erro aqui. Avisem que ele tem que trocar isso aqui ele tem que mudar. Não é isso. E aí o Crowley fica fascinado, escreve para o Fernando Pessoa e diz, fiquei fascinado com o que você me mostrou aí sobre mim. E eles começam a trocar uma correspondência entre 1929 e 1931. E em 1930, o Aleister Crowley vai para Portugal, encontra Fernando Pessoa, que ele chama o tempo todo do astrólogo, é muito mais o astrólogo, porque essa via meio mística está lá o tempo todo, e os dois juntos, eles perpetram um embuste. O Crowley forja o seu suicídio na boca do inferno, em Cascais. Eu até pus aqui, eu vou pular algumas coisas, eu estou pulando algumas coisas. Isso é um Tesseract que eu pus para todo mundo poder ter ideia do que é. Aqui, gente, é para mostrar que o aspecto gráfico não é simplesmente uma gracinha.
que o Theron faz. As páginas estão, de fato, desaparecendo ao longo do romance. Está vendo? Está escrito e, de repente, começa a desaparecer. Isso é no romance inteiro. Aí a gente tem, né, a Boca do Inferno, que é conhecida justamente por ser um lugar de muita gente tentar o suicídio, cometer suicídio. E o Crowley combina com Fernando Pessoa. E depois do Crowley ter tido uma briga com a amante dele, eles vão para lá e fica uma cigarreira, uma cartinha que o Crowley deixa, e o Fernando Pessoa é cúmplice disso. Isso aconteceu, isso não é mentira. Mas a gente lendo no romance, a gente fala, não, isso é um delírio, como é possível uma coisa dessas? Ninguém sabe muito bem por que o Crowley resolveu forjar o suicídio. Tem vários motivos, eu não vou entrar no caso aqui, senão vou perder muito tempo. E também ninguém sabe por que o Fernando Pessoa topou fazer parte disso. Mas ele fez. E não só ele fez parte disso, ajudou a forjar, quanto ele deu depoimento, ele foi para a delegacia, ele falou o que tinha acontecido, ele tinha amigos jornalistas que publicaram a história, ele nutriu a história. Eu não sei se a Flávia está aqui, mas eu fiquei encantada com a fala da Flávia Amparo ontem, porque é exatamente esse mesmo trânsito entre uma ficção que parece realidade, uma realidade que é ficção, uma ficção, né, aparece no jornal. E no Girassol, na revista Girassol, de dezembro de 1930, há uma entrevista com Fernando Pessoa, em que ele ele nutre essa ideia de que o Crowley deve ter mesmo se suicidado, porque ele desapareceu. Só que quem faz a entrevista é o próprio Fernando Pessoa. Ele redige aquilo tudo, né? Então, tem alguma coisa aí. À medida que as histórias vão se passando, que os escritores vão desaparecendo, a gente vai perceber essa... Vou fechar já. A gente vai perceber como essas coisas todas convergem. Para essa ideia, o Crowley chega para o Fernando Pessoa e diz, olha, Fernando Pessoa, é o seguinte, ele aparece na Boca do Inferno, já não é mais a forja do suicídio, portanto, uma coisa que só pode acontecer ali no romance, e diz, olha, os livros vão desaparecer. E o Fernando Pessoa defende os livros. E o Crowley diz para ele, mas você que não publica, você que está tudo ali no seu baú, você vem defender os livros? E ele diz, olha, não importa, sempre, de alguma maneira, vai sobreviver esse lugar desse encontro. O bispo de Macau aparece na história, eu só vou usar isso para fechar, me desculpem, só um minutinho. O bispo de Macau aparece na história como aquele sujeito que ganhou esse bispado em Macau, porque foi ele que traduziu a carta de Lúcia aos papas, né? Nenhum quis ler, a não ser o João XXIII, que finalmente vai ler, na maneira como está colocado aqui. E ele faz uma cópia. Então, ele sabe que a revelação é essa, o mundo vai ficar sem livros. O mundo vai ficar sem um encontro literário, não vai mais acontecer. Só que ele é um sujeito corrupto e ele é expulso de Macau. E ele vai parar no Rio de Janeiro. E, de repente, é lá no Rio de Janeiro que um sujeito bêbado, no final do livro, que a gente não sabe quem que é, que fala em primeira pessoa, conta que o encontrou gerenciando um bar com uma amante, completamente bêbado também, todo mundo está bêbado, todo mundo está embriagado, e é um jornalista português que diz para ele, olha, o bispo de Macau, foi ele que traduziu, e ele fugiu, ele não está mais em Macau, ele está morando no Rio de Janeiro, você vai lá e pergunta. E é o bispo de Macau, no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, quem conta para essa voz bêbada, revela o terceiro segredo de Fátima. Muito bem, completamente inusitado, e a gente não sabe quem é que está narrando. Eu vou pular, e só vou encerrar aqui, gente, eu queria só mostrar para vocês, eu acho que, eu estou pulando bastante coisa,
mas acho que assim, é a primeira citação, está em itálico, porque é essa primeira voz falando. Nós dois, debruçados sobre o balcão, sua barba coberta de restos de saliva e comida, enquanto ele me falava exultante de seus anjos apocalípticos da literatura. William Burgos, ele dizia, engolindo letras à lusitana. Lembra que eu falei de uma certa dicção portuguesa que vai perpassando o livro? É nessa hora que a gente percebe que a denominação dos escritores, a tradução do prenome, e no caso do Burroughs virar Burgos, é trazer uma dicção portuguesa. Então eu disse que não é polilingüe, porque não é, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, é, porque Portugal está muito vivo ali. Isso não quer dizer que o bispo de Macau seja o narrador. Mas esse que aparece em primeira pessoa e nos revela tudo, ele está meio que nos dizendo, olha, não sou eu o narrador. É ele que chama William Burroughs de Burgos, não eu. É como se não houvesse ninguém contando aquela história. E ele tivesse ali apenas para nos revelar esse mistério. No final, existem mini-biografias dos anjos do Apocalipse, todos eles, exceto um, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o único que não desaparece como personagem e é o único que não aparece como biografado. E, na minha leitura, essa visão, esse modo de trazer a língua portuguesa, o português, Fernando Pessoa tornado um português de papel, literalmente, é uma maneira de falar do papel que uma certa literatura tem para não morrer. Então, do baú do Fernando Pessoa, muito depois do Fernando Pessoa, vão continuar saindo livros. É isso. Eu queria agradecê-los. Obrigada. Eu agradeço muito à professora Andrea por ter nos trazido aqui este romance. Parece mais louco de todos que eu vi aqui, de que falamos, né? Parece mesmo experimental, labiríntico, né? Em que nos faz lembrar que realmente a realidade é a menos verossímil, né? Então temos que fazer a realidade ficção para a gente acreditar, né? Que realmente passou. Muito obrigada. E agora vou apresentar a segunda palestrante, que é a professora doutora Marta Rodrigues. A professora Marta é pós-doutora pela Universidade de Lisboa, com pesquisa sobre a recepção da literatura brasileira do início do século XX em Portugal. É doutora em letras vernáculas na área de literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese intitulada Lima Barreto, Leitor de Balzac, As Ilusões Perdidas de Luciano e Isaías Caminha, publicada em 2012. É também mestre em letras vernáculas na área de literatura brasileira pela mesma universidade, UFRJ, com a dissertação intitulada Entre a Crítica e Paixão, os discursos do narrador e do protagonista em Triste Fim do Policarpo Quaresma, publicada em 2007. A professora lidera o núcleo de pesquisa e ensino de língua e literatura de professores do Colégio Pedro II e integra o grupo de pesquisa Portugueses de Papel vinculado à Clepolo. É professora titular aposentada, exerceu a sua profissão por 35 anos e possui larga experiência na área de letras, com ênfase em literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de língua e literatura, a obra de Lima Barreto e o Rio de Janeiro do início do século. E a professora Marta vai proferir uma comunicação intitulada A Presença Portuguesa em Se Eu Fechar os Olhos Agora e Vidas Provisórias, de Edne Silvestre. Então, passo a palavra, professora Marta. Obrigada. Eu vou começar fazendo os agradecimentos de praxe, especialmente à Vânia e à organização desse colóquio que está maravilhoso. Maria Lúcia e Ângela realmente se superaram. Vânia me apresentou Português de Papel quando foi minha orientadora no pós-doc. Eu fui uma mulher de muita sorte, porque eu enviei um e-mail à professora sem conhecê-la e fui aceita, e não só aceita, como acolhida nesse grupo
que é uma família de que eu gosto muito. Bom, eu vou sair da loucura para a realidade. O tema central, eu vou ler, porque senão eu vou me perder. O tema central dessa apresentação é o romance Vidas Provisórias, do jornalista e escritor Ednei Silvestre. Acho que todo mundo conhece, porque ele é uma pessoa bastante conhecida no meio por conta de ter trabalhado na Rede Globo durante 38 anos, se eu não me engano. Ele foi desligado da Globo há pouco tempo. Dando continuidade a um trabalho, na verdade, desenvolvido já com o romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, obra com a qual o romance em estudo, Vidas Provisórias, estabelece um diálogo inter- e autotextual explícito. Depois eu vou explicar esse conceito, que é um conceito comum, mas enfim. Importante destacar que eu trabalho com a segunda edição da obra, de 2021, da editora Globo Livros, porque há diferença entre a primeira edição e a segunda. Essa segunda edição ela foi reescrita e aí ela se acrescentaram 2 capítulos. Então, entraram 2 capítulos que não existiam na primeira edição. A primeira edição veio à luz pela editora Intrínseca e possuía características de diagramação que foram suprimidas da edição de 2021, e isso é um aspecto interessante. Todo o livro de Paulo, porque o livro é dividido em 2 partes, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, na primeira edição foi escrito em letra preta, com texto recuado nas laterais, à esquerda, nas páginas ímpares e à direita nas pares, enquanto o livro de Bárbara, vocês também vão entender isso, foi escrito em letra azul e, em lugar do recuo nas laterais, apresentava a margem inferior das folhas maior que a superior. Então, havia uma diferença entre o livro do Paulo e o livro da Bárbara. Vocês vão entender o que é isso. Na edição da Globo, não há essa diferença de diagramação nem de cor de letra. O romance, em linhas gerais, tem como centro a história de 2 personagens, Paulo e Bárbara. Em um primeiro momento, pode parecer que essas vidas correm em paralelo, mas, na verdade, as 2 histórias estão separadas, tanto no tempo quanto no espaço geográfico. Estruturalmente, há identificado, logo após o sumário, a divisão da narrativa em 2 partes. Há o livro do Paulo, com os capítulos, e o livro de Bárbara, com os capítulos. Distintos entre si, mas que se encontram em suas trajetórias e na própria existência física em determinado ponto da narrativa, na verdade, ao final da narrativa. Ambos são brasileiros que, de uma forma ou de outra, foram obrigados a abandonar seu país de origem, do Brasil, e a viver vidas que, de provisória, adquiriram condição de permanência. Antecedendo o romance, a nota introdutória à segunda edição delineia o caráter contraditório que permeia obras que se inscrevem em tempos históricos específicos, em que, simultaneamente, há elementos em que o ficcional se impõe, com outros em que a realidade concreta se coloca, o que leva os leitores a questionarem o que no contexto é ficção. E eu devo dizer que, em vários momentos, eu mesma me perguntei o que era, o que não era ficção, vocês vão até entender isso. O que é real? Afinal, a verdade é, de uma forma ou de outra, um filtro submetido ao olhar de quem produz e de quem recebe. E aí eu vou retomar a fala da professora Ângela Lagarde, quando ela falou do Antônio Barreto e do questionamento que o Antônio Barreto faz lá na Barca dos Amantes, quando ele diz que ele faz um painel fictício da realidade histórica ou um painel histórico da fictícia realidade. E isso a gente encontra também no Ednei Silvestre. Quando ela falou isso na apresentação dela, eu imediatamente anotei para comentar aqui. Nas palavras do Ednei Silvestre, Paulo e Bárbara existiram. Fui preso por equívoco durante a ditadura militar. Por isso eu falei que agora eu vou para a realidade, bem realidade. Mas não escrevi uma obra de autoficção, embora em alguns momentos essa autoficção ela exista, tá? Eu também vou comentar isso. Vidas Provisórias não é um livro documental tampouco, ainda que o seja um pouco. Escrevi-o porque precisava falar desses tempos sombrios. É assustador o que tantos não sabem sobre eles, ou evitem saber. Nada disso foi ficção, como não foi ficção a Operação Condor para assassinar opositores das ditaduras na América Latina. Paulo e Bárbara, repito, existiram. Chamavam-se Antônia, Francisco, Stuart, Neuma, Flávio, Berenice, Ricardo, Elza, Luiz, José, Maria das Graças, eu acrescento, Dilma Rousseff. Uma lista de nomes que começou pelas dezenas, quando partiram os primeiros degredados do regime imposto em 1964. Nossa diáspora. Bárbara é personagem de ficção, mas as Bárbaras que conheci com outros nomes não eram. Os Paulos também não.
E aí eu vou dizer que há, sim, indiretamente, elementos que são autoficcionais, né? Até porque a maior parte dos fatos sobre os quais ele fala, ele viveu como repórter, como jornalista da Globo. Ele estava ali em loco e essa realidade ela acaba vindo, né, para o ambiente da ficção. Embora delimite o caráter ficcional de sua obra, Ednei Silvestre não deixa de manter uma ambiguidade ao destacar que o que se esconde sob aparência ficcional não deixa de ter como base o real. Ou seja, o autor nega o caráter documental do livro, ao mesmo tempo em que o aproxima do real. O escritor jornalista, que cobriu a maior parte dos fatos importantes da segunda metade do século XX, incluindo o atentado às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, revela, mesmo que indiretamente, o desejo de compor um retrato de época. O romance cobre 30 anos de história, de 1971 a 2001, e aí nós temos aí um elenco dos fatos sobre os quais o livro vai se voltar, da ditadura militar brasileira ao golpe no Chile e à morte de Allende, dos exilados e mortos políticos na década de 1970, às fugas em massa aos Estados Unidos, a maioria clandestina, no período do Collor, do Iraque de Saddam Hussein ao atentado às Torres Gêmeas. Ou seja, cumpre a função, como ele mesmo diz, de reinterpretar fatos históricos ficcionalmente por meio de dramas pessoais, como afirma o autor em entrevista ao jornal de literatura Rascunho. Na literatura de ficção, vejo retratos históricos e de época que são mais acessíveis e mais amplos que aqueles que encontramos nos livros de história. Você abre as portas para o jogo íntimo, como Balzac fazia. E, ao mesmo tempo, você faz um painel sobre o que estava acontecendo em volta daqueles personagens. E assim se estrutura a obra, com características bem específicas. Cada capítulo do romance recebe um título e uma data, sem ordem cronológica, com idas e vindas no tempo, circunscrevendo os fatos narrados em contextos históricos específicos sobre os quais o narrador se volta. O livro de Paulo tem início em 1971, em Lübeck, na Suécia, enquanto o de Bárbara, por sua vez, se inicia em Atlanta, em 1991, quando ela chega aos Estados Unidos. Quanto à estrutura, o romance é narrado predominantemente na terceira pessoa, com o narrador onisciente, que diversas vezes antecipa e avalia fatos. Entremeando a narração, assim como ocorre no romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, o discurso indireto livre é utilizado como estratégia para dar voz aos personagens, ao fluxo de pensamentos. Também há um capítulo curioso, escrito na primeira pessoa, pela perspectiva de Paulo, mas para isso o autor usou o recurso de reproduzir uma carta do personagem em que ele esclarece, que ele não vai enviar. Ele começa falando: esta é uma carta que eu jamais enviarei, eu irei queimá-la como tantas outras cartas que fiz. Portanto, é como se nós, como leitores, estivéssemos presentes ao ato da escrita, vendo o processo da sua produção. Para os leitores do romance de estreia de Ednei Silvestre, o Se Eu Fechar os Olhos Agora, de 2009, vencedor dos prêmios Jabuti de Melhor Romance e São Paulo de Literatura na categoria Melhor Livro de Autor Estreante, e do livro A Felicidade é Fácil, de 2012, Paulo e Bárbara são velhos conhecidos. A história de Paulo, em Vidas Provisórias, é uma espécie de continuação do romance Se Eu Fechar os Olhos Agora. Uma espécie não, é uma continuação. Enquanto o Se Eu Fechar os Olhos Agora retrata a vida do jovem personagem, mais especificamente dos fatos que transformaram a sua vida quando ele tinha 12 anos de idade e as repercussões disso na sua vida adulta, Vidas Provisórias remete à juventude desse Paulo em seu segundo exílio por razões de fundo político. E A Felicidade é Fácil também remonta à história de Bárbara. Então há uma relação aí entre os três livros. O paralelo entre as duas histórias é o objeto dessa apresentação a partir da interseção entre os personagens portugueses nas duas tramas. Em Se Eu Fechar os Olhos Agora, deparamos-nos com a mudança na vida de dois meninos, Paulo e Eduardo, que, em uma manhã de fuga das responsabilidades escolares, vão nadar no lago em que se refugiam do mundo ao redor e tropeçam no corpo dilacerado de uma jovem, a quem depois descobrirão ser a esposa do dentista da pequena cidade do interior do Rio, que não é nomeada, microcosmo de tantas outras pelo país. Esse fato vai mudar a vida dos dois personagens. A partir de um inusitado encontro com Biratã, um ex-professor que vive em um asilo, o texto ganha feições de romance policial, com os três improváveis amigos em busca do autor daquele homicídio. E aí
a partir daí, o Ednei Silvestre vai fazer uma radiografia desse Brasil, né? O Brasil dos poderosos, como ele é identificado ao longo do Vidas Provisórias, remontando ao período da escravidão, passando pela ditadura getulista, até chegar ao período pré-ditadura militar, justamente a partir de onde ele vai começar o Vidas Provisórias. O romance é narrado ora na primeira, ora na terceira pessoa, e em relação ao narrador-personagem, só posteriormente descobrimos ser Paulo, de volta ao Brasil, após décadas de ausência em função do trabalho que desempenha junto às Nações Unidas em busca do antigo amigo. Eduardo e Paulo, os dois amigos, possuem origens que interessam o objeto de nossa investigação. Eduardo é filho de descendentes de imigrantes italianos de parte paterna, um recorte histórico associado ao fim da escravidão e ao processo migratório europeu, e por parte materna ele era de descendência portuguesa. Tinha um nono italiano e um avô doido português, pai de sua mãe. E aí a primeira referência no seu Fechar os Olhos, agora sobre os portugueses de papel, né? Sobre o avô doido explica: fugia de casa, sumia por vários dias, tomava porres, cantava na rua. Minha mãe tinha vergonha dele. Paulo, por sua vez, é órfão de mãe, cujas características são fundamentalmente associadas à sua condição de negra, e de um português ignorante e violento, açougueiro, que rejeita o filho e a sua negritude. O pai e o irmão se identificam entre si em sua condição de brancos, descendentes de portugueses, e também em sua condição machista e violenta. Assim é descrito Antônio, o irmão por quem Paulo sente ojeriza. A ossatura larga e o corpo peludo lhe davam um sólido ar de adulto aos 16 anos de idade. Como pai, tantos descendentes de portugueses do norte, herdara dos visigotos a estatura e a pele clara. E eis aqui o nosso segundo português de papel. Não. Interessante observar que as duas referências a personagens portugueses, revelam traços negativos que também contrastam entre si. O pai de Paulo é a violência e o avô é uma certa indolência, uma certa irresponsabilidade. De maneira periférica, há ainda duas situações em que são feitas referências a portugueses no romance Se Eu Fechar os Olhos Agora. Uma delas é quando se fala de um prostíbulo que antes abrigara, eu estou citando, a família de um imigrante português enriquecido com a importação e venda de escravos angolanos. E uma outra quando se fala, quando a diretora do orfanato, ela mesma uma órfã, antiga moradora de instituição semelhante, analisa quando é aceitável ser de pele escura, revelando, pele escura é o termo que ela usa, tá? Revelando a situação em que se ameniza a brutalidade comum contra os negros. A tez morena é aceitável. Há portugueses morenos, descendentes dos mouros, africanos, como o senhor sabe, mas seus descendentes nasceram na Europa. Misturaram-se aos romanos, aos castelhanos, aos godos, aos visigodos, que sei eu. Com peças é diferente. Aqui não estão acostumados a conviver com gente da minha cor, em uma posição como a minha. Bom, esses elementos são retomados em Vidas Provisórias, em uma trama de equívocos que lembra o acaso de tropeçar em um corpo e ter a vida totalmente desmoronada. Após os fatos vividos pelos meninos em Se Eu Fechar os Olhos Agora, eles e suas famílias são expulsos daquela cidadezinha e um vai morar no interior de São Paulo e o Paulo vai morar no subúrbio do Rio de Janeiro. Como afirmara Ednei Silvestre na nota introdutória, e o reencontro familiar do Paulo com o pai e o irmão, aos 18 anos ele vai fazer faculdade, abandona a família e nunca mais os reencontra, e o reencontro do Paulo com o irmão se dá numa situação de engano. Como afirmara Ednei Silvestre na nota introdutória de ter sido ele mesmo preso por engano pela ditadura, destino semelhante vai levar Paulo à prisão, o de ser confundido com um dos raptores do embaixador alemão, e há um encontro inesperado com esse passado familiar na figura do capitão Molina, nada mais, nada menos que seu irmão Antônio. Na ocasião, Paulo cursava a Faculdade Nacional de Direito, ele fazia Direito, ele tinha um grupo de amigos que educava pelo método Paulo Freire, mas, na verdade, os amigos todos estavam envolvidos com a causa, eram todos militantes, eram todos engajados, sequestraram efetivamente o embaixador, mas ele era um pobre inocente sem saber de absolutamente nada e foi confundido com um deles, né, e preso. Bom, mais uma vez, vítima de um destino com que se depara abruptamente, Paulo descobre que seu irmão é hoje um agente militar da ditadura, um conhecido torturador, que, a despeito de todo o ódio aparente que tem pelo irmão,
ainda assim termina por salvá-lo do destino de ser torturado até a morte, dando-lhe uma nova identidade e a possibilidade de fuga do país. No momento desse encontro, com Paulo pendurado no pau de arara, se estabelece um diálogo entre os irmãos em que se evoca a origem portuguesa do pai, origem que também pertence a Paulo, filho deste mesmo pai português, mas que lhe é negado pela cor, herança da sua mãe. A distância permite vê-lo melhor. O tronco amplo, os cabelos louros agora cortados em estilo militar, a pele clara, como a de seus antepassados visigodos. Os antepassados por parte de seu pai, do pai deles dois. Sangue ruim, o pai sempre disse. Reconhece perplexo o homenzarrão em roupas militares. Antônio, repete debilmente. Não se veem desde que Paulo saiu de casa 6 anos atrás. Nunca se procuraram. Aqui não tem nenhum Antônio. O pai sabia que você não ia dar em nada. Tu és mesmo um merda, neguinho. Antônio, o quê? Aqui não tem nenhum Antônio, já disse. Meu nome aqui é Capitão Molina. Antônio, transmutado em Capitão Molina, reproduz a relação de desrespeito e ódio que compartilhava com o pai em relação ao irmão, e tudo isso está lá no primeiro livro. Rancor de quem, apesar da cor que lhe emprestaria uma suposta superioridade, nunca desculpara a superioridade moral e intelectual do irmão negro. Você sempre se achou melhor porque ficava lendo livros. E essa merda toda. Mais essa porra dessa faculdade de Direito e o caralho a 4. Enquanto eu era o burrão, que só podia mesmo entrar para o exército. Pois quem está por cima agora, neguinho? Essa ideia do exército como um lugar de fuga para quem não trabalha com a intelectualidade é uma coisa que é muito forte, né? A partir desse momento, Paulo perde sua identidade, suas referências, sua nacionalidade, seu próprio nome. Perdi Eduardo, perdi o Brasil, perdi minha vida. O Brasil é apenas um retrato na parede agora, como dizia Drummond. Nem isso, não existo. Em situação análoga se encontra Bárbara, em cujo passaporte consta a nacionalidade argentina, com o sobrenome Costa, substituído por Januzzi. Fiquei sozinha sem Luiz Carlos, sem emprego, sem casa, sem meu próprio nome e só eu. Delineia-se aí a vida errante de Paulo, que após ser solto por Antônio em uma região de fronteira, foge para o Chile, até que o golpe militar chileno ocorre, Allende morre e mais uma vez ele entra em fuga. Esse fato leva a nova fuga, dessa vez para a Suécia. E aí a condição de errante. Errantes novamente em fuga, errantes, ele e os outros brasileiros exilados no Chile desde o golpe militar que derrubara João Goulart em abril de 64, de novo em vidas provisórias. O livro de Bárbara, por sua vez, acompanha a vida da jovem que, ainda adolescente, se vê impelida a fugir do país após ver o pai assassinado por um suposto envolvimento em um sequestro. Chofer de uma família rica, ex-major da Polícia Militar, ele cumpre a função de chofer, mas também de segurança. O pai é morto durante o rapto do filho de 7 anos de um famoso publicitário que, no livro, é o criador da campanha do presidente Fernando Collor de Mello. E aí é que a coisa da ficção e da realidade entram em choque. Eu fui pesquisar. Quem foi o marqueteiro do Collor foi o Chico Santa Rita, na época uma figura muito famosa, né, na eleição vencedora de 1989. O filho dele não foi sequestrado, não há essa história, mas a gente tem o sequestro do publicitário Washington Oliveto, que já é em 2001, e o Washington Oliveto era um marqueteiro muito famoso na década de 90 inteiro, era uma figura imponente ali, e esse sequestro do Oliveto foi feito por um chileno chamado de Comandante Ramiro, que era do Partido Comunista do Chile. Então, embora os fatos sejam ficção, o Ednei se apropriou de uma série de elementos daquele período para construir essa ficção, né? E com elementos do real, como o Collor, a campanha vitoriosa e tudo mais, né? A ele é atribuída, ao pai da Bárbara, coautoria no ato em uma daquelas típicas situações de armação policial que hoje me veio à mente a resolução rápida do assassinato do irmão da Sâmia, né? Já temos a solução, os assassinos já foram mortos, vamos fechar o caso, que é isso, né? Um assassinato anteontem, ontem os assassinos morreram e hoje se fechou o caso em 3 dias. Então, eu não consegui parar de pensar nisso quando eu reli o texto ontem. E Bárbara, nesse contexto, aos 17 anos de idade, sem ter um lugar para ela, foge do país de forma ilegal, na rota do namorado, em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. E é aí que ela inicia uma trajetória que é de solidão, né?
vivendo de limpezas em uma casa de mulheres casadas que faziam programas sexuais, sem o namorado, que ela é expulsa de Atlanta, na casa de Silvio, um brasileiro homossexual que viveu sua juventude nos loucos anos da liberdade sexual, e que a AIDS o pega e é o momento em que se mostra, né, que aquela liberdade sexual toda é reprimida com o advento da AIDS. Então, além dessa função, ela ainda era manicure e depiladora, ou seja, a típica imigrante legal nos anos 90 nos Estados Unidos. Cortamos. Bom, em Vidas Provisórias, Ednei Silvestre traça um painel do Brasil e do mundo em uma narrativa em que o recurso da autotextualidade aparece como elemento importante para a compreensão da saga desses personagens. O que aqui eu estou denominando de autotextualidade é a referência explícita a obras anteriores do próprio autor, com as quais o romance dialoga, estabelecendo uma relação de complementariedade. O que se explicita no livro de Paulo inúmeras vezes. É o que aconteceu, por exemplo, no romance, a obra do Avelino Fóscolo, que é citado pela professora Gracineia no primeiro dia, e acontece em Balzac e tantos outros, né? Eu estou chamando de autotextualidade essa referência. Há, inclusive, em Vidas Provisórias, 2 capítulos cujos títulos são os nomes dos livros anteriores. Um capítulo chamado Se Eu Fechar os Olhos Agora e um capítulo chamado A Felicidade é Fácil. No livro de Bárbara, que percorre 10 anos da sua vida, da chegada aos Estados Unidos em 1991 ao ano de 2001, não existem personagens de origem portuguesa, mas o encontro das 2 trajetórias termina por também focalizar a questão da miscigenação. No caso do livro de Paulo, como Vidas Provisórias trata especialmente do exílio do personagem e do papel desempenhado pelo irmão nesse contexto, a figura do português se evidencia de forma indireta nas variadas referências ao pai e ao irmão e às suas origens lusas em oposição à negritude de Paulo, em um jogo de contraste semelhante a que marca a obra de 2009 e que se desdobra em sua própria descendência de seus filhos sueco-brasileiros, carregando as marcas de branquitude da mãe sueca e de negritude de Paulo. Na história de Paulo, a figura do pai português pontua a narração, mesmo que ele não se apresente como um personagem atuando de forma direta na narrativa. Em sua relação com o irmão, reaparecem os traumas de uma relação sem afeto e também as diferenças raciais. Então, há inúmeros momentos em que isso vai acontecer. Por exemplo, aqui, quando ele vai contar para Ana sobre como for a sua infância, né, como foi a infância dele. Eu não conversava com os outros meninos, eles me achavam esquisito, eu não podia contar o que acontecia na minha casa, a maneira como meu pai me tratava, a violência dele, como me batia, como me xingava, o que me dizia. Você não presta, ele me dizia. E eu achava mesmo que eu não prestava. What did your mother do about it? Didn't she stop your father? Minha mãe não existia mais, não conheci, não sei o que aconteceu com ela. Eu achava que ela tinha morrido. Hoje eu não tenho certeza. Meu pai é branco. Quando seu irmão o encontra na Suécia, replicando violência e covardia como no Brasil, Paulo observa seus traços físicos e os resultados diversos da miscigenação. Os maxilares lhe pareceram mais largos e o queixo mais agudo do que se lembrava. Na pele clara, herdada do pai, descendente dos visigodos que atravessaram e dominaram Portugal, finos riscos quase imperceptíveis antecipam rugas, particularmente no campo dos olhos, curvados para baixo. Alguns fios brancos entremeiam, quero chegar lá. Seu irmão branco, mestiço como ele, mas de pele branca, quase nórdico, capaz de passar despercebido pelas ruas de Oslo ou Lubeck. O mestiço brasileiro, cujo aspecto ariano seria aprovado até mesmo por Leni Riefenstahl, tem uma pergunta a fazer e um assunto a levantar com o irmão de pele escura. Essa ida de Antônio à casa de Paulo revela a Ana um irmão que ele não declarou porque ele tinha vergonha de falar que o irmão dele era um torturador. Vergonha de ter um irmão torturador, assassino talvez, assassino seguramente. E aí eu vou pular para a última parte. Ele é branco como nosso pai. Eu saí mulato, negro como a família da mãe. Imagino que seja como a família dela. Não sei, não conheci nenhum parente da minha mãe. Só vi uma foto dela. Foto pequena. Nosso pai também é forte como Antônio, mas tem olhos azuis. E eu acabei ficando mais alto que os dois, mais alto e mais magro. Pode ser que sejam assim do lado da minha mãe, nunca saberei. Na carta que escreve a Ana, quando em trabalho pela Unesco no Iraque de Saddam Hussein, Paulo novamente remonta a sua condição de mestiço e a sua descendência. Ele fala que ele é um cafuso, que estranho está ali, né? Ele é um expatriado brasileiro, descendente de expatriados da África e da Europa, né? E, bom, apesar de todo o sofrimento, eu tenho que correr, imputado a Paulo e Bárbara, ambos conseguem, cada qual ao seu modo, transpor a condição provisória de suas vidas a partir de situações específicas que se tornam marcos de transformação.
No caso de Paulo, essa mudança se dá em consequência de duas situações. A primeira é ele ter se tornado pai, e ele fala que, como pai, ele não tem mais o direito de ter uma vida provisória e de estar submetido àquelas condições. E quando ele encontra com o irmão vem cobrar dele o preço de tê-lo favorecido nas suas fugas no Brasil, e a cobrança era de que o Paulo virasse um delator. Só que o Paulo, estrategicamente, de forma muito esperta, dissemina para a comunidade, né, de imigrantes na Suécia que ele era irmão do capitão Molina, o cara da Casa da Morte, e que ele tinha sido favorecido. E aí ele vira um pária dentro do grupo e consegue fugir, né, estrategicamente da chantagem do irmão. Quanto a Bárbara, ela nutria um amor platônico por Silvio, improvável, ele era um homossexual extremamente bem resolvido na sua sexualidade, que morre por HIV, e depois que ele morre, ele era uma cobaia dos remédios, ele teve uma sobrevida muito longa por ter sido uma cobaia dos remédios para controlar o HIV. Depois que ele morre, ela resolve que ela ia deixar de ser aposentada da própria vida, que é como o amigo a definira, e vai conhecer Nova York e vai entender que, na sua condição de imigrante, ela precisa encontrar um lugar naquele espaço ali. E aí, é nesse momento... Aí, bom, ela tem nesse momento que ela muda, ela passa a trabalhar na casa de Cibele, ela deixa as meninas da casa das meninas que faziam o programa, ela vai trabalhar na casa de Cibele, que é uma pernambucana funcionária da ONU, que se preocupa com a causa da Bárbara, né, que toma para si essa causa. Cibele estabelece um método para a Bárbara aprender a língua inglesa, para que finalmente ela possa se integrar à realidade linguística do país que acolheu, e toma para si a responsabilidade de legalizar a situação dela nos Estados Unidos. Paulo, por sua vez, estabelece uma relação de amizade com dois brasileiros especificamente no exílio, Ernesto e Chico Nelson. O Chico Nelson era um repórter que os dois voltam para o Brasil depois da lei da anistia, e o Chico Nelson começa a mapear a presença do irmão do Paulo pelo Brasil, o que ele estava fazendo após a anistia, quando ele mesmo se torna um pária por ter sido um torturador e tal. Ele some, só que ele some, mas ele está ali, presente de alguma forma. E o Ernesto manda para ele um monte de notícias de jornal e fala: olha, aqui está seu irmão está aqui. E coleta esse material. Quando ele recebe esse envelope com essas matérias, ele vai vendo o dedo de Paulo ali naquelas histórias todas. Uma das matérias enviada pelo Ernesto diz respeito ao sequestro de que o pai de Bárbara fora duplamente vítima, ao perder a vida e ao ter seu nome envolvido no crime. Nas palavras da filha, eles transformaram o cidadão honesto em facínora. Eles, os donos do mundo. O que se insinua aí é que grupos de ex-torturadores, inclusive argentinos, e aí o chileno lá do Waddington entra nessa história, dentre os quais estaria incluído, então, o Antônio Capitão Molina, seriam os responsáveis pela onda de sequestro que assolaram o Brasil na década de 1990. Eu não sei se vocês se lembram, mas foram muitos os sequestros, inclusive do pai do Romário, o caso do Abílio Diniz, o caso do cara do Rock in Rio, esqueci o nome dele agora, o Medina, enfim, foram muitos, estão todos aí, inclusive. O que se ensinou, então, é isso. Na tentativa de ocultar os reais autores, a polícia teria dado a autoria do crime ao chofer e a supostos traficantes de drogas. Então, por isso eu lembrei tanto da questão do irmão da Sâmia também. Assim como Paulo, Bárbara seria uma das muitas vítimas do regime militar e de Antônio Molina. Em 2001, em Nova York, no apartamento de Cibele, a presença de um jovem de cabelos castanhos, vastos e ondulados, de olhos azuis, de uma pele de tom moreno, surpreende Bárbara, agora com 27 anos de idade, 10 anos após a sua chegada aos Estados Unidos. O rapaz é filho de um amigo da ONU de Cibele, como ele mesmo conta a Bárbara, enquanto lhe segura a mão. Assim se entrelaçam as vidas provisórias desses personagens em uma trama dilacerante, que lança olhar para fatos cruciais de nossa história recente. É o olhar do jornalista, escritor, do escritor-jornalista sobre essa realidade, em um processo ficcional, a partir de histórias que se constroem, se destroem, se reconstroem, sob a égide de um mundo em permanente transformação. Novamente, é um envelope o responsável por uma série de revelações. No romance Se Eu Fechar os Olhos Agora, é a partir do envelope recebido da família do amigo morto, do Eduardo, que Paulo consegue desatar os nós de seu passado e restabelecer sua história, a de Eduardo e a do velho Biratã.
É um envelope também que, em Vidas Provisórias, revela a rota de crueldade do irmão e que traça a linha de contato entre as vidas provisórias de Paulo e Bárbara. Apesar de tudo, as esperanças são retomadas e a opção pela permanência é também a possibilidade de um recomeço. Obrigada. Não. Então, muito obrigada, professora Marta, pela sua fala, que nos levou a um universo bem diferente da primeira comunicação, mais cru. Sim. Então, passemos à comunicação do terceiro palestrante, que será o professor José Antônio. José Antônio Carvalho Dias de Abreu fez toda a sua formação na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Fez licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, variante de Estudos Portugueses em 92, depois mestrado em Literaturas e Culturas Africanas e da Diáspora, na área de especialização em Literaturas e Culturas Africanas, doutoramento em Literatura Brasileira em 2013. Em termos acadêmicos, é investigador integrado do CLEPOL desde 2013 e 2014. Profissionalmente, o professor é professor do ensino básico e secundário desde 92 e 93, é assessor do Centro de Formação de Professores, intitulado Escolas do Mar ao Zézere, e é professor adjunto convidado na Escola Superior de Educação de Ciências Sociais, Instituto Politécnico de Leiria, desde 2023. Das suas publicações destacam-se, entre outras, o livro Os Abolicionismos na Prosa Brasileira, de Maria Firmina dos Reis a Machado de Assis, livro editado em e-book pela Lusitania Centro Cultural Bari, em 2018. Depois é autor dos capítulos intitulados Sob a Máscara do Carnaval, Euforia e Subversão em Mulheres de Mantilha, de Joaquim Manuel de Macedo, publicado em 2014. Depois, uma leitura realista e naturalista de As Vítimas Algozes, Libelo Abolicionista, ou Máscaras do Medo, 2013. E também autor dos artigos Cecília Meireles e as Raízes Portuguesas, O Cancioneiro de Moledo de Penajoia, publicado na revista Brasil, 2018, e o artigo Maria Firmina dos Reis, A Voz Abolicionista contra a Corrente. E o professor José Antônio vai hoje falar sobre a obra O Jardim dos Anjos, de José Guilherme Vereza. Então, eu passo a palavra para ele. Obrigado, Ana, pela apresentação. Agradecer, antes de mais, a presença aqui, o facto de este colóquio estar a ser muito bem organizado. Todos os participantes estão de parabéns, têm suscitado a curiosidade e a vontade de ler os textos que nós não conhecemos, e eu espero que sobre o qual não há nenhum texto publicado, nenhum texto crítico publicado, possa suscitar também o vosso interesse. Queria agradecer também aos organizadores o facto de me terem convidado e também extensivo à Academia Mineira de Letras e ao pessoal que tem estado aqui a ajudar-nos todos os dias para que isto possa ser realizado. Bom, então, sem delongas, esta comunicação centra-se no romance O Jardim dos Anjos, de José Guilherme Vereza, e antes de entrar no texto, como Vereza é um autor praticamente desconhecido do público, dão-se a conhecer breves notas biográficas e bibliográficas, muito curtas. Nascido no Rio de Janeiro, em 1953, Vereza, com formação em comunicação social e em pedagogia, embora muito mais tarde, divide a sua atividade profissional pela publicidade, pela direção da criação. Ele, por exemplo, esteve envolvido na criação do primeiro programa interativo da televisão brasileira, Você Decide, pela docência na UNESA, onde leciona várias cadeiras, e pela escrita, seja como roteirista, cronista e contista. Como uma obra ainda curta, Vereza publicou 3 livros de contos, 30 segundos, em 2007, A Primeira Noite de Melissa, A Noite da Besta, em 2022, uma novela, Corações entre Pernas, de 2016, o romance,
sobre o qual nos vamos debruçar, O Jardim dos Anjos, que é de 2018, e que foi finalista do Prémio Rio de Literatura Sesgran Rio, e um livro de crónicas editado neste ano, Meu Imenso Portugal, Crónicas do Primeiro Ano, que é, aliás, Vereza neste momento mora em Portugal, vive em Portugal. Creio que está prevista para este ano a publicação de uma versão, incluindo novas crónicas, aqui no Brasil, sobre este livro. Como afirmado, pouco conhecido e sem impacto na literatura brasileira, José Guilherme Vareza não tem rastro crítico, pelo que esta comunicação constituirá o primeiro estudo sobre um dos seus textos, o que é uma responsabilidade acrescida. É uma responsabilidade e, na brincadeira, até posso dizer que posso dizer tudo aquilo que quiser que vocês não conhecem. Sob as palavras sensatas e clarividentes de Guimarães Rosa, em Grande Sertão, Veredas, que José Guilherme Vareza escolhe como epígrafe, O Jardim dos Anjos tece nos seus 25 capítulos, de modo a demonstrar que a vida não é linear, simples, mas dura, ora dando alegrias, ora provocando dor e sofrimento, mas exigindo sempre, em qualquer momento, como atitude decisiva a qualquer ser humano, a sua coragem, a sua capacidade de abnegação, que o impedirá de desistir perante qualquer contrariedade, por maior que seja. Para esta comunicação, escolheu-se o título O Jardim dos Anjos, Bentaleão no Mundo de Delfina, mas poderia ser outro como A Demanda da Humanidade, A Vida e a Morte, A Superação Humana, Acima de Tudo a Esperança, ou até uma história de amor e de violência, ou até, lembrando do Mas, Os Outros Miseráveis. Aspectos comuns a todos, a problematização da condição humana e a personagem central do romance, Delfina, mesmo que não explícita na maior parte dos hipotéticos títulos enunciados. Podendo ser outro, pela sua riqueza e diversidade, será a menina da perna fina, o foco da comunicação, e pelo projeto Portugueses de Papel, a personagem portuguesa António Bentaleão. Citando a ação na década de 40 do século XX, em plena ditadura de Getúlio Vargas, num espaço imaginário de um Brasil bem mais longe que lá longe, que de acordo com o autor se situará entre o Nordeste, Goiás e Pernambuco, Vareza apresenta e problematiza na sua narrativa um conjunto de temáticas de natureza intemporal e transversal a todas as latitudes, da violência exercida pelos mais poderosos sobre os mais desfavorecidos, passando pelo abuso sexual perpetrado por padres e freiras sobre os postulantes, supostamente sob a sua proteção, ao tratamento da vida e da morte e à procura abnegada da esperança que o amor pode potenciar. Na verdade, O Jardim dos Anjos traz para primeiro plano a vida de Delfina, dos 12 aos 20 anos, num percurso que, embora trágico, miserável e violento, aponta à esperança de um futuro melhor, que é preciso procurar com coragem. A ação começa com Delfina vivendo em Abiricó. Tinha 12 anos e uma vida miserável, baseada numa serventia imposta pela sua avó, uma índia já muito velha, com quem vivia, depois da morte trágica dos pais, quando tinha 4 anos. Apesar da sua tenra idade, Delfina, infeliz pela forma como era tratada na escola, mas sobretudo pelo desamor e maus tratos da avó, decide fugir, desenhando-se, desde logo, a fuga como forma de sobrevivência. Leia um excerto. À frente na estrada de pó e chão esburacada, o nada. Não que não fosse íntima do nada, mas quando a vida tenra lhe tinha nada oferecido, pelo menos algum sonho poderia acordá-la. Mas nem isso, nem um sonho. Nada. Apenas um instinto de sobrevivência no desconhecido, já que o conhecido já dera provisto. Com uma sintonia quase perfeita entre personagens e espaço, todos eles desprovidos de qualquer coisa, evidencia-se uma tensão entre o nada e o sonho, entre a desilusão e a esperança, entre o conhecido e o desconhecido, ou somente entre a resignação e a sobrevivência. Intui-se claramente uma dimensão ontológica neste texto narrativo carregado de personagens que desafiam a vida e o destino que esta lhes impôs. Para Delfina, esta fuga simboliza a procura da salvação individual. De forma sucinta, Delfina chega a Morro do Convento, depois da fuga, que em pleno festejo da Semana Santa a deslumbra. Imiscuindo-se na procissão, vai ter ao convento da Santa Rainha, onde é acolhida. Na noite da chegada, tem pela primeira vez um sono restaurador, acordando feliz. E leio mais uma passagem. Gostou do momento. Sentiu uma paz levitante. Se é que Delfina saberia descrever o que seria uma paz levitante, mas que sentiu,
que gostou. O tal nada que vislumbrava no chacoalhar empoeirado da carroça ganhou contornos de tudo. A vida, enfim, lhe oferecia alguma coisa mais que nada. Aí, num caminho que vai da humanidade à desumanidade, do afeto e compreensão à violação, Delfina começa por encantar Marie, Madre Superiora do convento, que, quando, com a sua voz divina, entoa as orações e canções no coro. Ao mesmo tempo, embora pouco conversadora, convive com os colegas, em particular com a Nunciata, de quem se torna íntima nas abluções e confidente. O convento, ao contrário do que a Madre Marie pensava, na sua rotina só existe o bem, não era um local em que se praticava generosa e desinteressadamente a solidariedade e a proteção. As irmãs Alceste e Carminda, em conluio com o professor Albernaz, o médico Crispim e os padres Jovito e Antero, geriam o convento, procurando tirar proveito material dos bornais recheados que os pais das meninas grávidas doavam anonimamente ao convento. Devido à sua voz celestial e à forma positiva como é vista pela Madre Superiora, Delfina vai assumindo funções na cozinha, tornando-se responsável pela recepção das mercadorias que vinham do empório comercial, que é importante porque é do português, como vamos já ver a seguir. É precisamente essa tarefa que a faz conhecer Zé Ninguém, por quem se apaixona. Mais tarde, intrigada pelo suicídio de Anunciata, Delfina decide investigar o que lhe aconteceu, testemunhando o enterro de mais uma criança no Jardim dos Anjos, o filho de Florinda, e que coincide com a morte de Madre Marie. Pelo envolvimento com Zé Ninguém e pelo perigo que ela representava, Delfina é castigada pelas freiras a 2 meses no claustro corretivo. Aí, em plena escuridão, é violada sucessivamente durante esse tempo pelos homens do grupo, Albernaz, Crispim e os padres Antero e Jovito, que juntamente com as irmãs Alceste e Carminda constituíam aquilo que aparece designado no texto como o grupo da iniquidade, que às 28 semanas da gestação das postulantes, 9 das 12 estavam grávidas, praticam o que designam como exorcismo, impedindo que o filho do demónio nascesse. Acelerando a ação, o narrador apresenta uma protagonista progressivamente mais decidida, corajosa. Outro momento determinante acontece quando, passados os 2 meses do castigo, descobre estar grávida, o que a levou a tomar a decisão, uma vez mais, de fugir, agora do convento e de morro do convento. A sua missão agora era outra, proteger o filho. A construção desta personagem como uma heroína adquire neste momento outros contornos, parecendo evidenciar a ideia de que qualquer ser humano, independentemente da sua origem, do seu estatuto económico e social, credo ou etnia, pode ser herói. Um pouco à semelhança de Saramago em Memorial do Convento, que transgride o padrão de herói, encostando ao humilde, ao povo, numa espécie de poética do desprotegido, do oprimido, capaz de feitos extraordinários, construtor de uma nova história, diferente da canónica que engrandece Dom João V, por exemplo. Nesta medida, Delfina, paulatinamente, é vestida com traços de heroicidade desde o primeiro capítulo, seja suportando os maus tratos provocados pela avó ou o sofrimento provocado pela morte trágica dos pais no poço, seja tomando a decisão de fugir, seja demonstrando o ascenso e a cautela nos primeiros tempos do convento, seja transgredindo e amando Zé, seja investigando o desaparecimento da Anunciata e a razão do seu suicídio, seja suportando quer a violação sucessiva dos homens, quer os maus tratos das irmãs Alceste e Carminda, seja aceitando estar grávida e escolher proteger o seu filho, seja decidindo fugir novamente e regressar a Biricó, seja confrontando o homem armado que surge, seja a fragilidade emocional que revela quando ouve as perguntas de Zé, seja outra vez a decisão de partida à procura de um outro futuro. Este conjunto de acontecimentos que a moldam e continuam a definir surgem como etapas fundamentais na construção da sua história e do seu ser, parecendo a sua vida constituir uma saga que, em última instância, é ela quem tenta definir. Num misto de tragicidade e epicidade, Delfina erige-se como um personagem que, apesar da inocência, da pouca cultura e conhecimento, do medo e angústia, não deixou de, abnegadamente, procurar um outro caminho que a fizesse abandonar o nada e o silêncio.
é que não se trata apenas de nomear a personagem e da construção da sua genealogia, novamente como em Saramago, em Memorial do Convento, mas também a tentativa de enquadrar devidamente os aspectos que a tornam passível de se enquadrar num padrão de heroicidade. É o que acontece na construção dos eventos finais, na descrição dos eventos finais, da sua fuga do convento e depois com Dada e finalmente já em Abiricó. Na fuga do convento, apesar do medo, corajosa e determinada, não deixou de fugir, revisitando-se Camões, quando desenha a humanidade dos marinheiros e de Vasco da Gama, que mesmo atemorizados e duvidosos, não deixaram de partir de Belém rumo à Índia. Outro valor mais alto se levantou para Delfina, a proteção do seu filho. Consciente que estava deixando a sua segunda vida para trás, Delfina dorme à porta da estalagem e é encontrada por Dada, que a recebe com uma generosidade instantânea, natural, sem interesse. Assim como Arminda, dona do estabelecimento que acolhia e satisfazia todas as necessidades dos viajantes homens, ambas revelam humanidade na forma como a tratam, limitando-se, sem crítica, a ajudá-la e a arranjar-lhe comida e o meio para viajar para a mais distante das lonjuras, como é o seu desejo. Dada e Arminda assumem-se mesmo como dois anjos imperfeitos que tinha acabado de conhecer e se agradar. Duas distintas almas generosas que mereciam rara saudade de Morro do Convento. Esta ideia da aproximação do ser humano aos anjos, ao divino, reforça a noção de que já falámos, a de que qualquer ser humano pode ser autor de atos generosos e solidários. Uma vez mais, com as devidas distâncias, claro está, como Saramago e Memorial do Convento, na construção da humanidade e do herói, quando Sebastiana Maria de Jesus, mãe de Belimunda, afirma que todas as mulheres podem ser anjos. No último capítulo, Bacuri, Delfina regressa a Abiricó e à casa de sua avó. Passaram 8 anos. Aí, Delfina apercebe-se que estava a voltar ao ponto de partida, o que lhe suscita sentimentos opostos. E leio esta passagem pequenina. A voz da bruxa acordara Delfina, que olhando frestas da borda da carroça sentiu um arrepio e começou a tremer. Mas coragem era coisa que a vida lhe tinha concedido. Numa circularidade evidente, parece estabelecer-se a ideia de que muitas vezes é necessário regressar às origens, ao início, antes de começar uma nova etapa, e não, como se poderia pensar, ser a vida a derrotar Delfina. Sem qualquer alteração no comportamento da avó, passados 8 anos, Delfina, ainda mais determinada e encorajada agora pela maternidade, afirma para si própria e o seu filho que a nova etapa vai começar ali. Passando a mão na barriga e olhando para o umbigo, diz: "Vamos, filhote, sua vida vai começar aqui. A gente dá um jeito." Pouco depois, no final da ação, a menina da perna fina viu uma silhueta com um chapéu enterrado na cabeça e um trabuco numa carroça. Destemida, confronta o sujeito, questionando sobre o que pretende ali. Porém, o homem, que afinal era Zé, o Zé Ninguém de Morro do Convento, diz-lhe com voz grossa, para largar o trabalho duro, e pergunta-lhe também quem é o pai e se aquele cabra não é homem para ajudar no pesado, trazendo agora à evidência a fragilidade de Delfina, uma fragilidade inerente a qualquer ser humano. Ora, este questionamento, eu creio que não pus este exemplo aqui. Eu só pus alguns. É a seguir. Ora, este questionamento, sem colocar em causa o seu estatuto de heroicidade, fala cair e recordar-se de quem a violou. Vendo-a desmoronar, Zé ampara-a e pergunta-lhe se não é Delfina. Como uma tragédia, corporizando a anagnórise, dá-se o reconhecimento entre ambos e o bumbo no peito de Delfina voltou a tocar. Nessa sequência, numa simplicidade comovente, Zé convida-a a entrar na carroça, ganhar mundo, propondo criar com ela aquele bacuri, o que ela aceita de imediato, refletindo o amor entre ambos. E esta passagem que está ali, que é mais longa, eu coloquei para vocês também poderem ver. Sobe na carroça, menina da perna fina. Vamos ganhar mundo e criar esse bacuri nós dois. Delfina não pensou 2 vezes. Atracou-se com Zé e conheceu o tudo que a nada de vida havia a lhe dever. O gosto de um beijo longo, sincero, arrebatador, saboroso, divino, celestial, extasiante, mágico, excelso,
levitante, restaurador, sublime, uma comunhão de línguas, desejos e almas puras em estado de graça, cuja infinitude do significado se estendeu ao momento em que subiram na carroça, que tal como conto de fadas, foi percebida como uma abóbora rodeada de faíscas e de estrelinhas. Parecendo demonstrar que o amor vence tudo, Delfina e Zé, não sem os conjuros da avó, partem como se fossem um só, no mesmo ponto de partida da primeira fuga e afirmação individual de Delfina. Mas é este exclusivamente um romance de personagem? Dado o vínculo a Delfina? É esta a história da menina da Biricó, ou antes um meio ou estratégia para falar sobre a construção e a existência humanas dela e das outras personagens que coabitam o texto, o determinam e o condicionam? O Jardim dos Anjos, mais do que um romance de personagens, não deixa de ser, parece erigir-se como um texto que percorre e problematiza outras temáticas relevantes e intemporais, como já foi dito, e que se ancoram na questionação do ser, na vida e na morte, no abuso sexual acobertado pela Igreja e na violência. Sem muitos pormenores, a partir de Delfina e das personagens que a rodeia, nota-se claramente a celebração da vida. Disso é exemplo o capítulo relativo às abluções, onde as postulantes tomam banhos e se tocam vívida e intimamente. Outro exemplo claro diz respeito ao facto de Anunciata, Dadá e Delfina, todas elas grávidas, quererem muito os seus filhos e não equacionarem em momento nenhum a retirá-lo, abortar. Igualmente significativas são as histórias de amor de Anunciata e, sobretudo, de Delfina, que se apaixona por Zé no exato momento em que recebe os mantimentos do empório. A par da vida, também a morte, geralmente associada aos abusos e à violência, é problematizada e de diversas formas. Ligada a uma postura crítica do narrador perante uma igreja hipócrita, violentadora, interesseira e materialista, a ação apresenta como um dos vetores centrais os crimes cometidos pelo tal grupo da iniquidade ao procederem ao aborto às meninas contra a sua vontade. Pode-se mesmo dizer que é a morte quem dá título ao romance, pois as crianças a quem foi tirada a vida são sepultadas num terreno atrás do portão misterioso dos fundos do convento, dando assim origem ao título O Jardim dos Anjos. Os abusos cometidos não se ficam por aqui. Crispim, o médico, sob o manto do exame médico, abusa e violenta Delfina e as outras meninas. Cita pequenos excertos. Calma, ovelhinha, eu sou o doutor, e o doutor não faz mal a ninguém. A calçola também foi retirada com cuidado. Beliscou os seus mamilos. Do beliscão veio um palmilhar insidioso que se alastrou pela região que pronunciava um par de seios. O professor, Albernaz, aproveita o balanço mensal para espiar as postulantes enquanto tomam banho e aproveita também para se satisfazer sexualmente. Antero, no ato da confissão, convida Delfina a beijá-lo e a acariciá-lo. Vem, menina, pode passar a mão, beijar, abraçar. Ninguém está vendo, tranquem a sacristia. Vem! A violência não se fica por aqui também. Ganha outra dimensão quando se apresentam e descrevem de modo realista as ações em que se matam seres humanos. Isso acontece quando o pai da Anunciata, o coronel Aguilar Morato, se vinga do caboclo Narciso que engravidara a filha. Ele é capado, empalado, queimado, percebendo-se uma crítica à justiça criminosa exercida pelos mais poderosos que julgam e executam imediatamente o que decidem. De modo semelhante, descreve-se a morte de Gumercindo, o capanga do coronel Aguilar Morato, que foi assassinado, decapitado por Mané Bigode, o segurança do português António Bentaleão, mostrando agora a violência atroz exercida sem qualquer tipo de controle pela justiça, a mando de quem tem dinheiro e poder. E agora vamos falar do português, a segunda parte. Espero não estar a ser monótono. Justificando a apresentação desta comunicação neste colóquio, nesta narrativa, intervém uma personagem portuguesa, António Bentaleão. No texto aparece António Bentaleão, mas não me soa bem dizer António, peço desculpa. Vou dizer António Bentaleão. Dono do Empório da Rainha, o chamado Secos e Molhados, que detém o monopólio das transações comerciais em Morro do Convento. De modo sucinto, mas não deixando de evidenciar algumas das suas intervenções na ação por serem decisivas no seu desenrolar,
pode-se afirmar inicialmente que o retrato de Bentaleão se situa entre a tradição e a renovação, que o faz estar bem alinhado com o topos central deste texto, a problematização da condição humana. Por outras palavras, a presença de Bentaleão não é disruptiva. Ele não é uma peça à parte, como se fosse alguém estranho em palco, mas enquadrado harmoniosamente na trama urdida pelo autor, na dimensão ontológica que se desenha. Não parece haver, por isso, uma visão negativa do comerciante de bigodão ancorada na sua nacionalidade. Ser português não parece ser um traço distintivo que determina o comportamento, a postura e a personalidade da personagem. Bentaleão inscreve-se numa espécie de tradição literária brasileira por deter um estabelecimento comercial, por ser ganancioso, ao vender por preços exorbitantes os seus produtos, por ser apresentado como andrajoso e sem ter cuidados higiênicos. Bentaleão é, uma passagem muito pequenina, abastado barrigudo, bajulador dos coronéis e demais produtores de comes e bebes, laticínios e hortaliças, pães e confeitos, grãos diversos, produtos manufaturados e de selagem rude. Contudo, no fundamental, a sua ação enquadra-se na linha de quem manda, exercendo também ela a violência gratuita, característica dos mais poderosos. Exemplo disso é a situação em que Mané Bigode, o seu homem de confiança, mata um homem apenas porque não pagou o que bebeu. Está vendo que dá a roubar um português? Isto agora estou eu a imitar um bocadinho os brasileiros. Porém, na sua ação, a garrafa partiu-se, o que provocou a ira de Bentaleão, vociferando que não pode haver tamanho desperdício numa exagerada demonstração de poder. O desenho de Bentaleão ganha novos contornos quando aparece um rapazola misterioso, do nada. O rapaz que tinha a cor de caramelo determinado apresenta uma proposta ao português: trabalhar num empório. Então, Bentaleão pergunta-lhe a origem. Acho que ainda não tenho aqui, eu não tenho este. Não, acho que não. É outro. Não vou pôr já, que é para não lerem já, para ser surpresa. E pergunta-lhe a origem. Ok, obrigado. De onde é que ele é? Para lá de nem sei onde. Isso é lá o lugar que nasce alguém? Ninguém é o seu nome? Mais ou menos. Pois vais-te chamar Zé Ninguém. Podes entrar. O português admite-o, certamente por interesse, e quem sabe por ter apreciado a desenvoltura e atrevimento do cafuso. Agora tu és o meu empregado. Rude, manifesta o seu poder, ora humilhando pela palavra, quando trata Zé Ninguém por Zé Bostengo, ora agredindo fisicamente com petelecos, ou chicoteando o amado Delfina só porque uma das freiras se queixou de que 2 ovos estavam partidos. No entanto, a sua ação parece ter um fito maior: demonstrar a complexidade do ser humano, coexistindo intrinsecamente em cada um características que levam as pessoas a agir com a maior das violências numas situações e a serem generosas e solidárias noutras. Veja-se como, pouco depois de aceitar a oferta de Zé para trabalhar ali no empório, Bentaleão o defende dos bebuns que troçavam da sua figura. Diz o português... Desculpem, uma passagem. O português surgiu de mãos na cintura. De cava de camiseta sebenta saíam 2 bosques de tufos dos sovacos. Acabou a pinga. E Zé Ninguém é mucama de ninguém. Fora, putada, fora! Ou chamo cascos de Mané Bigode e vai tudo sumir mais cedo. Ou quando, depois de lhe dar uma tamancada, lhe traz broa e café quente, num ato de afeto, como uma réstia de humanidade que existe em cada um. Acorda, ó caramelo de pentelho! Não querias serviço? Olhou de baixo para cima, deu de cara com 2 tamancos e algumas unhas encravadas. Subiu o olhar e se enterneceu. António Bentaleão trazia nas mãos broa e café quente. Não se alterando a relação de desequilíbrio entre patrão e empregado, entre quem detém o poder e quem obedece, António demonstra posteriormente uma faceta humana que é determinante para o desenvolvimento da intriga. Perto do fim da ação, o professor Albernaz, depois de se queixar de que Zé anda enrabichado com Delfina, pede ao português que dê cabo do moleque. Bentaleão, aparentemente solícito, acede à solicitação. Porém, o português, mesmo tendo recebido uma larga recompensa, não manda Mané Bigode matar Zé. Pelo contrário, Bentaleão esperou a noite para falar com Zé e acusa-o de ter esquecido os seus conselhos e evitar Delfina.
Depois mandam-o embora de Morro do Convento, o que leva Zé, emocionado, a chorar de agradecimento. Na realidade, o que se assiste nas linhas que desenham Bentaleão é um esboço da própria condição humana. É o retrato de alguém em quem convive a violência e a generosidade, a ignomínia e a amizade. O Cafuso, uma passagem pequenina, o Cafuso contorceu-se tão sentido que o próprio António Bentaleão teve recaída e comoveu-se. Tirou do bolso o envelope gordo e amassado e mostrou para o rapaz. Mais, o português comoveu-se e dá a Zé a avultada recompensa que Albernaz lhe havia dado para cometer o crime. É isto aqui. Para. Este exemplo. Os dois silenciaram sem desviar os olhares. António teve a iniciativa. És um putinho, bom coração e bom serviço. O que adianta me agradar agora? Pois fique sabendo, recebi, não pergunto de quem, um bom dinheiro para Mané Bigode lhe dar um sumiço de corpo e alma. Mas Mané Bigode tem simpatia por mim. Caralhos me fodam, tu és burro, hein, mequetrefe? Mané Bigode é um pistoleiro profissional. Num estalar de dedos me faz o serviço. Tome este envelope que seria destinado à sua morte. Vá correr mundo longe daqui. Depois de um longo e caloroso abraço, pegou a sua trouxa e olhou pela última vez o cantinho que lhe acolhera por um tempo bom. Notas finais do texto. Se não me enganei. Susana, são mais 2 minutos, tá bom? A Susana vai chegar à cheque e vai dizer: ei, no Brasil foi um português que falou muito mais tempo e não respeitou o tempo. Não deixando de tratar temáticas relevantes como o aborto, o abuso sexual e as diversas formas de violência e de tocar outras como a escravatura, a ambição e o materialismo de que eu não falei muito, porque não havia muito mais tempo, não é? Os relacionamentos humanos com um fluir erótico assinalável e até da presença do surreal e do fantástico que serve para questionar a fé e o divino, o que se evidencia através de uma hábil construção das personagens, cujos retratos são traçados em analepses muito bem feitas, é como se tentou demonstrar a problematização da condição humana, da forma como se consegue superar as dificuldades, ultrapassando-as, e ao mesmo tempo sabendo coexistir com a tragicidade e a miséria, sem nunca perder a oportunidade de procurar abnegadamente outro destino mais esperançoso, mais generoso, que o amor pode permitir. Na realidade, o mundo não é como se idealiza, vendo apenas aquilo que é belo e desejável, mas criticável, condenável muitas vezes. A terminar, agora sim, ler O Jardim dos Anjos obriga a olhar o mundo com várias retinas, com vários ângulos. Num sentido amplo, o romance interpela a refletir sobre a existência e o modo como o mundo se organiza. Desiste-se como Madre Marie, incomensuravelmente decepcionada com o mundo, ou pelo contrário não se desiste, por mais obstáculos que haja, perseguindo a esperança visível no percurso de Delfina? Ou ainda, se acredita que não existe uma coisa sem a outra, de que o ser humano está sempre envolvido em momentos em que a esperança se vislumbra e noutros em que o pessimismo graça. Vislumbrando no romance uma universalidade que é a panágio das grandes obras, apetece terminar como se iniciou, lendo agora na íntegra a epígrafe retirada do Grão de Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. E atenção, isto parece quase o destino, embora eu não acredite nas coisas. Hoje vamos ver à noite uma peça de teatro de Guimarães Rosa, precisamente sobre este texto. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Muito obrigado. Então, agradeço ao professor José Antônio a sua fala, que apesar de ser longa, foi muito interessante. Foi muito interessante, valeu a pena. Não me percebi nada. Bom, eu penso que podemos abrir espaço às questões, sugestões, observações. Então, por favor. Bom, depende se queremos começar na hora a conferência. Temos
Pouco, sim, mas podemos ainda 5 minutinhos, 10 minutinhos, né? Guardar para... Olha, que depois eu falo outra vez meia hora. Não perguntem para mim. Alguém que queira fazer um comentário, uma pergunta? Um comentário rápido. Primeiro, eu cumprimento a mesa, foi muito interessante todos os textos. E eu queria fazer um breve comentário, muito breve mesmo, que o tempo não vai dar. Um sobre a exposição da Andréia. Só um comentário, uma coisa que eu achei interessante, a maneira como você coloca, não é, a questão da crise da literatura. Né? E eu fiquei pensando no Ítalo Calvino, né, que faz um pouco isso naquele livro dele, claro, guardadas as devidas diferenças da narração, da trama, né? Da trama ficcional, mas fiquei me lembrando também como ele faz isso naquele Viajante, né, na Noite de Inverno, e achei muito interessante, porque no fundo a resolução da coisa é que salva-se a literatura e os leitores. Só queria fazer esse comentário, que eu achei muito interessante no que você traz. E queria fazer um comentário com Marta também. Eu até não li, Marta, esse livro ainda do Ednei Giovinazzi. Aliás, eu não conheço nenhum dos autores. O Ednei a gente conhece, como você mesmo falou, de televisão, né? E aí eu confesso para você que eu não sei, não me senti muito atraída, mas a minha irmã leu e falou, olha, achei o livro muito interessante. O primeiro deles, como é que chama? Se eu fechar os olhos agora. E aí, te escutando, eu acho que você traz uma questão assim que, para nós na história, é uma questão interessante, né? Que é exatamente essa possibilidade de como que a literatura, para usar uma expressão como é que ele chama, gente, que escreveu aquele livro sobre as margens da ficção, daqui a pouco eu lembro o nome dele, um teórico aí da literatura, que fala uma coisa criticando uma literatura assim, uma literatura mais tradicional e até mais conservadora, que criou um certo tipo de janela para a ficção, aonde pensava a ficção como janela, né, nessa relação com o real, em que ali os personagens, através das histórias, você tinha uma janela para ver o mundo que o rodeava, e ele vai falar que não é bem assim, que pelo contrário, né, você tem a ficção, ela tem sim, ela cria sim determinadas janelas, mas janelas que muitas vezes possibilitam uma visibilidade, e é muito mais uma forma de visibilidade, e uma forma de visibilidade que muitas vezes na forma de uma ruptura. E eu achei isso interessante, que eu lembrei disso escutando você falar, porque eu acho que é isso que ele traz, né? Essa visibilidade que aponta para essa forma de ruptura com aquele mundo tão terrível, não é? Dessa opressão racial, opressão política e tudo mais. Então eu achei isso muito interessante, ou seja, não é aquele encontro com o mundo que o rodeia, ao contrário, é essa visibilidade de uma ruptura, da possível ruptura e das formas de ruptura com esse mundo que rodeia. Né? Então, eu queria só fazer esse comentário que eu achei interessante. Eu agradeço, é verdade. É um olhar muito poético até do que acontece no romance. Ótimo, vou incorporar. Obrigada. Eu também queria agradecer o comentário, e a questão da crise, de uma crise na literatura contemporânea, justamente como... Sim, Se um Viajante numa Noite de Inverno é de 1979, o mesmo ano em que o Ítalo Calvino frequentava o Oulipo, na França, o Ouvroir de Littérature Potentielle. Nesse mesmo ano, o Perec publicou um conto chamado Voyage d'hiver, Viagem de Inverno. E os dois conviveram naquele momento, e ali havia a ideia de que a potencialidade da literatura
estava, quer dizer, se tinha a sensação de que a literatura talvez acabasse, o que ia acontecer, estava na leitura, estava no modo como o leitor participava do texto. E os dois fizeram em caminhos muito diferentes, mas convivendo. E no caso do Perec, resgatando, desculpa falar, mas é porque é o assunto que eu lido mais frequentemente, o trauma histórico da Segunda Guerra Mundial. Né? E é interessante que o Terron, depois, ele publica isso em 2001, em 2003 ele publica o Curva de Rio Sujo. Há vários textos em que, dessa maneira completamente diferente de escrever, ele tenta trazer essa experiência da ditadura, do que é calado, do que não pode ser dito. E aí ele vai trabalhar com essa ideia, como narrar aquilo que se tenta apagar, aquilo que se tenta fazer com que não deixe vestígios. Então ele vai por essa direção, porque é preciso também que se leia e se ouça o que ficou calado, escondido. Então eu fiz aqui uma relação, então queria te agradecer porque me fez aqui juntar algumas coisas. Agradecer o comentário, porque também me serve. Ó. Qual é o nome desse livro que você falou? Bom, então, se não há mais comentários, eu gostaria de encerrar então esta mesa, agradecer a todos os palestrantes pelas suas falas inspiradoras, a presença de todos vocês e convidar vocês à palestra conferência final, né, do nosso colóquio. Muito obrigada.